porque na igreja que você congrega, né, não é ensinado isso, né? O extremo. Mas como que você enxerga essa questão aí como membro de igreja, né? Já passou por situações diferentes, assim, extremos, né? O que você pode dizer disso aí? Na parte No começo, quando o senhor estava falando que na igreja pentecostal tudo é batalha espiritual, tudo é coisa, como o pastor Rony acabou de colocar agora, tudo é coisa do capeta, já comentei no instituto aqui, eu tive síndrome do pânico há algum tempo. E faz tempo já, graças a Deus. E tudo era capeta, sabe? Eu ia na igreja, eu fazia de tudo, e aquele medo que eu sentia não passava, aquelas crises de ansiedade não passava, e daí ia os irmãos da minha casa orar e fazer tudo o que podia fazer, e eles iam embora, aquele medo continuava, e eu achava que era muito forte o capeta que estava ali me perturbando, porque nada resolvia do que eu fazia. Até que eu fui entender que era uma síndrome do pânico. Então, eu vivi esse extremo, onde o senhor falou que se a gente tropeça, é coisa do diabo, se algo não dá certo na nossa vida, é o diabo. Eu já vi casos de pessoas da igreja que eu frequentava, ela não ter uma qualificação profissional para uma vaga numa empresa e ela se candidatou para essa vaga e ela não foi chamada nem para entrevista e tínhamos que orar que era batalha espiritual, que o diabo estava impedindo ela de entrar naquela empresa para exercer aquilo mesmo. Ela não tinha formação na área, então eles bagunçam muito. Deixa as pessoas sem paz. Esse é o resumo da maneira que a gente vê lá. Muito bem. É isso aí. Eu vou fazer alguns comentários sobre esse assunto e já introduzir em seguida para o reverendo Marcos, e aí a gente faz essa rodada, né? Eu faço a colocação, o reverendo Marcos comenta, o reverendo Rony, a Juliana comenta naquilo que compete a ela como membro de igreja, observação, então ela representa os membros de igreja. Aqui. E eu faço também o meu comentário no final sobre o ponto abordado e introduzo para outro aspecto. Então, primeiro que essa questão aí que eu coloquei é muito importante, porque há muitas distorções sobre a batalha espiritual, a gente vai trabalhar isso aqui um pouco, e a Juliana colocou um aspecto que faz com que muitos crentes sofram, crentes sinceros, porque, por exemplo, na síndrome do pânico que ela citou, quem já viveu isso, quem já teve alguém na família passando por isso ou está passando, sabe o quão difícil é passar por essas situações. E a síndrome do pânico é uma doença e que ela afeta o cérebro, ela ataca neurônios, e a pessoa tem crises de ansiedade. E nesta crise de ansiedade, ela pode ver coisas, sombras e coisas, mas é tudo alucinação, é coisa da mente. Não tem nada a ver com o espiritual, é produzido pela mente da pessoa. E aí, devido a esse problema físico que ela tem, por conta desta doença, e a síndrome do pânico, nesse caso aqui, servia apenas como um modelo de outras doenças semelhantes que podem causar isso. E aí a pessoa está no meio em que tudo é o diabo, ela naturalmente vai ouvir que o que ela tem visto é o demônio, né? São ações demoníacas, são visões desse tipo. Por outro lado, aí dentro desses extremos, uma vez que a pessoa está passando por um problema psicossomático, como é a síndrome do pânico, eu acredito porque a Escritura me dá base para isso. Eu estou falando de um crente verdadeiro. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, ele fala que o diabo ele lança dardos inflamados contra nós. Ou seja, ele não tem poder de entrar na vida do crente, o crente não fica possesso, se ficar, não é crente. Mas o diabo, externamente, ele pode oprimir, ele pode potencializar
aquela fragilidade emocional que a pessoa está passando. Então, de um certo sentido, entendo que quando se trata de questões psicossomáticas, não quer dizer que em todo momento que a pessoa tem crise é por conta disso, mas que o diabo utiliza de recursos externos para potencializar aquilo que a pessoa está vivendo fisicamente. Mas não é ele a causa da doença, não é ele que está causando delírio na pessoa, não é ele que está fazendo a pessoa ter visões, isso é questão do cérebro dela que está doente. Não sei se eu estou sendo claro aqui, na distinção das ações, né? Então, a pessoa tem o extremo dela achar que aquela doença é por conta da espiritual, aí ela entra em crise mais ainda, porque ela não consegue lidar com aquilo, e a crise vai vir mesmo, ela vai ocorrer mesmo, enquanto Deus não tratar aquilo com remédios, ou mesmo Deus pode, sendo da vontade dele, curar a pessoa, né, desta doença, mas o diabo ele vai usar de vários recursos externos para potencializar essa situação. Então, diante disso, o que eu vejo de imediato é que tanto um extremo como o outro causa sérios problemas. E na vida do cristão, dificulta o tratamento, potencializa o problema, tanto o que ignora quanto aquele que exagera.